Boa tarde, meus nobres e queridos irmãos. Para muitos, bom dia, para outros tantos, boa noite. O importante é que nós estamos aqui para, uma vez mais, conversarmos sobre algum ponto específico, vermos algumas possibilidades e tentarmos encaixar um pouco isso na nossa vida. Eu tenho todos os dias pensado, refletido e buscado ideias, pensamentos e perguntas à espiritualidade da melhor forma a qual entender o processo que passamos. Claro que diante da imensidão de conhecimentos que o mundo espiritual pode nos trazer, pauta-se pontos de pesquisas íntimas, aqueles pontos aos quais nós estamos interessados. Obviamente que para muitos a busca pelo saber dos outros mundos, dos outros reinos, das formas diferentes de vida e chama muito atenção. Porém, a mim, eu busco muito o trabalho da reforma íntima, o trabalho de que possa eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia, compreendendo melhor as pessoas, lidando melhor com os meus irmãos, com as pessoas, tendo um trato de vida diferente da qual eu sei que existe em mim e que eu não gosto, que me desagrada. Então eu busco, através dos meus estudos, através da conversa com a espiritualidade, meios e mecanismos pelos quais me levem a acalmar o meu lado fúria, o meu lado sombra, ou o meu lado escuridão, para que acenda, para que transforme toda esta tendência ao primitivismo, se transforme e acenda a luz, transforme isto em luz. Então, obviamente que eu busco muitas leituras de cunho evangelizadoras, que sejam livros que tragam e agreguem mais a conhecimento, porque eu interpreto uma frase linda de Jesus, quando ele diz: chegará o tempo em que a verdade virá e a verdade vos libertará. Claro que essa frase pode ser entendida por milhões de maneiras, mas ao meu entendimento, aquilo que eu estou buscando para mim, essa frase diz que o conhecimento me libertará, que o conhecimento aplicado, conhecimento em ação me libertará. Então, diante disso, que eu fico buscando inúmeras obras, espíritas, não espíritas, ou seja, qualquer obra que tenha um cunho elevado, que tenha uma mensagem que possa me transformar, seja na área da psicologia, seja na área de inúmeras pesquisas de mercado de trabalho. Existe muita matéria que nos proporciona grandes aprendizados. Mas bem, diante disso, eu fico pensando em relação aos fatos que ocorrem ao nosso dia a dia. Como poder colher deles uma boa informação, um bom aprendizado e o melhor de tudo, tentar não criar julgamento, tentar estar ileso de julgar. Recentemente, nós acompanhamos todo o enredo que deu até em relação ao caso Lázaro. Mas não é sobre esse nosso irmão que vamos falar, mas a tudo o que ocorreu, tudo que está por trás, a busca, o enredo, as situações ocasionadas, ocorridas, me levaram a ter um olhar mais atento para algumas coisas. Por quê? Claro que nós ficamos barbarizados diante de uma situação como foi vivida. Mas iguais a esta, no mundo, existem muitas. Então, não é o fato específico, mas é o aprendizado que possa ter por trás deste fato. Então, busquei, junto com a espiritualidade, meios de compreender. Por quê? Como médium, como trabalhadores da luz, seja em o ambiente que for, desde a igreja, da mesquita, da sinagoga, do centro espírita, da terreira, de qualquer lugar, do centro de meditação, nós trabalharemos com nomes diferentes, energias semelhantes.
Então estes irmãos que desencarnaram ou que foram desencarnados, né, procurarão por vibração, por semelhança, por necessidade de socorro, né? E, por exemplo, um espírito, por mais equivocado que possa estar nas suas ações e atitudes, mas ele sempre tendo tido uma crença de uma religião X, obviamente, quando desencarnado e começando a encontrar uma lucidez, ele buscará aquele Deus ao qual sua fé professava. Então ele estará próximo daquela congregação religiosa que era semelhante a ele, para encontrar luz, para encontrar paz e para encontrar amparo. Então fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, entender um pouco melhor como é a parte de auxiliar estes irmãos desencarnados. Porque nós sabemos que a oração é a força absoluta capaz de nos conectar com o alto. Nós vemos isso em inúmeras obras psicografadas por esses belíssimos e grandiosos trabalhadores da luz que passaram pela Terra. E todos eles se referem à oração como elo de ligação a Deus, como o momento dos resgates. Nós vemos isso no resgate do espírito Judas, que é um conto lindo. Eu sempre choro e me arrepio quando lembro ou releio. O caso de próprio André Luiz em Nosso Lar, quando ele em oração se pôs e a espiritualidade veio até ele. Ou seja, naquele momento, o poder da oração. E eu tinha pelo menos, né, aqui no Portal Paz o hábito de criar aos domingos o momento de orações, aos quais preciso retomar também. Então, mas fui buscar na fonte o que uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo tem a nos falar sobre irmãos que cometem delitos, né? Irmãos, porque hoje são outros, mas daqui a um pouco somos nós, porque os delitos são dos mais diversos e variados possíveis. Então, eu fui diretamente na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde tem modelos, formatos de orações, aos quais nós podemos nos basear. Mas antes de cada oração, o Kardec criou um prefácio, trazendo elucidações em relação àquela oração. Eu não vou entrar nas orações, mas no conteúdo, para que a gente possa pensar e refletir para o nosso crescimento. Então veja, na coletânea de preces, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, 69 é o número onde está, por um criminoso. E o prefácio diz: se a eficácia das preces fossem proporcional à sua extensão, as mais longas deveriam ser reservadas aos mais culpados, porque têm mais necessidade delas do que as que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e ignorar a misericórdia de Deus. Acreditar que são inúteis porque um homem cometeu esta ou aquela falta é pré-julgar a justiça do Altíssimo. Então ele recomenda voltar no capítulo 11, no item 14. E eu separei aqui só para que a gente possa ter uma ideia, que é caridade para com os criminosos. E aí tem um ponto fundamental, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, entendamos doutrina nesse caso como amor, a doutrina do amor, uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependerem. Olha que coisa linda isso. Na medida que se arrependerem, terão o perdão. Assim como acontecerá a vós, né, a nós, em relação às faltas que cometemos contra a lei. Claro que eu alterei um pouquinho, que é quando ele fala de quanto nós cometemos. Eu falei que nós cometemos, tá? E tende sempre em mente que sois mais responsáveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como
nós conhecemos. E nos será pedido, e será pedido a eles menos do que a nós. Esses pontos são importantíssimos para que a gente reflita. Tudo aquilo que nós sabemos pesa na nossa balança para o lado positivo, para o lado das conquistas, das realizações, mas também nos faz ter que ser mais responsáveis. Veja uma vez mais o que os nossos queridos benfeitores da luz nos ensinam durante as suas falas, que precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. E então, como rezar? Como fazer? Sempre tem pessoas que falam mais, que falam melhor, que falam mais bonito, que tem uma coerência na fala, na direção, na condução, de formar as ideias. Mas lembrando que lá no item 69, né, das preces, dizia que não é o tamanho da oração e não é a sua complexidade, porque senão os culpados teriam que sempre ter preces maiores. Mas não, é a prece pura, sincera e verdadeira. E aí eu vou do início desse capítulo, né, das coletâneas de preces espíritas. E veja só o que a espiritualidade trouxe a Kardec para que Kardec nos revelasse. E ele começa assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Veja, às vezes nós queremos que uma prece tenha início, meio e fim, que seja com agradecimento, depois com pedidos, com perdões, ou seja, nós criamos a forma. Mas os Espíritos começaram este capítulo nos ensinando algo ainda mais belo, que é: a forma não importa, o pensamento é tudo. E então nós temos que regressar uma vez mais em muitas das transmissões que fizemos junto ao Portal Paz, que é: o ser humano é aquilo que pensa ser. Pensamento. Quando nós nos colocarmos em relação a Deus, diante as nossas aflições, diante das aflições dos doentes, dos necessitados, dos criminosos, dos injustiçados, ou seja, há tantas maneiras de nos posicionarmos e nos colocarmos em relação à espiritualidade através da prece, para o sono, para as projeções espirituais. O pensamento é o mais importante, porque o pensamento é o que revelará as nossas mais puras e verdadeiras intenções diante daquilo que estamos pedindo. Então, nós podemos ver que na obra citada anteriormente, Nosso Lar, André Luiz, ele, como um pedido de socorro, ele não profere palavras lindas, muito bem discursadas, ele apenas pede socorro. E naquele instante a luz se faz e ele resgatado porque o arrependimento ocorreu. Então, queridos e amados irmãos, tenhamos nós a cada dia a capacidade de melhor compreender a nós como seres sujeitos a falhas e aos equívocos, e também compreender e entender o que vive nossos irmãos quando também cometem falhas e equívocos. Claro que a justiça se dá, a justiça do universo, a justiça do homem também é necessária, mas tentamos a cada dia julgar menos, amar mais e perdoar mais, porque isto não será apenas benefício ao nosso irmão, ele será sim beneficiado, mas as graças que nós alcançaremos não têm preço. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine e abençoe a todos. Fiquem com Deus.